casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Que essa música seja uma verdade na sua vida. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. E vamos agora para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu convido você então a se acomodar aí na sua sala ou na frente do seu celular, do seu aparelho eletrônico, para louvar a Deus, para adorar a Deus com este culto online. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 13, até o versículo 14. João, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Esse texto fala sobre o nascimento de Jesus, sobre a mensagem de Jesus e sobre o que Jesus significa para todos os cristãos. A partir do momento que nós cremos em Jesus, como o texto aqui diz, nós nos tornamos filhos de Deus, nascemos novamente, não segundo a vontade humana, não segundo as paixões humanas, mas nós nascemos do próprio Deus, fazemos parte de uma grande família. No dia 15 agora nós comemoramos o Dia da Família e hoje nós precisamos lembrar mais sobre a família, sobre
tudo que está acontecendo nesse tempo que nós estamos vivendo. E não se esqueça, você que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você faz parte de uma família, a família de Deus. Deus é o nosso Pai Celeste, isso nos enche de alegria. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com mais um cântico, o cântico Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Vamos orar? Ora. Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos uniu como família, Senhor. O Senhor nos deu esse presente, ó Pai, de além de termos a nossa família de sangue, nós temos a nossa família de fé. Isso é tão bom, Senhor Deus. Tantos irmãos, tantos amigos, Senhor Deus, que podemos compartilhar a fé, Senhor. Esteja nos unindo, Senhor Deus, nesses momentos, mesmo à distância, ó Pai. Que possamos estar juntos, Senhor Deus, em oração, em comunhão com o Senhor, em buscar-te, Senhor Deus, juntos nesse mesmo propósito, ó Pai, de esperar em Ti, de confiar em Ti. Nós Te louvamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor faz, Senhor Deus, por nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de... nós vamos meditar em Salmo, capítulo 127. Salmo, capítulo 127, o texto que fala sobre a família. Eu vou ler aqui na versão NVT, como nós temos lido aqui de costume, temos usado ela costumeiramente. Diz assim a palavra do Senhor: Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém, Salmo de Salomão. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia deles, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Vamos
orar mais uma vez? Pai de amor, obrigado, Deus, porque mais uma vez temos o privilégio de te cultuar. Mais uma vez, ó Deus, temos o privilégio de nos achegar a Ti em oração, reunidos, ó Deus, enquanto família do Senhor, enquanto povo do Senhor, ó Deus, espalhado na face da terra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu, pelo privilégio que o Senhor nos dá de Te cultuar, ó Deus, mesmo à distância, ó Deus, mas estamos conectados contigo, ligados, ó Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Agora eu te peço, ó Deus, que nesse momento o Senhor nos fale aos corações, ó Deus, que o Senhor tire tudo que nos preocupa, tudo que venha atrapalhar a entrega da tua mensagem, ó Deus, tudo que venha atrapalhar a meditação da tua mensagem, e que em nome de Jesus possamos mais uma vez, ó Deus, refletir e ser transformados pela tua palavra, pelo teu poder, em nome de Jesus. É o que te pedimos e agradecemos, Deus. Amém, Pai. Muito bem, nós estamos aqui hoje para falar sobre família. Mais uma vez, nós vamos falar sobre a família. Como eu já disse, no dia 15 foi comemorado o Dia da Família e nós, infelizmente, estamos vivendo um tempo onde a família tem sido bombardeada pelas flechas do inimigo. A sociedade, as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, têm buscado acabar com toda a ideia da família, do modelo familiar bíblico, do jeito que Deus espera, pai, mãe, filhos, né? Deus, ele instituiu a família e muitas vezes o inimigo tem buscado destruir a família. Talvez você esteja passando por algo assim e ainda nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia por causa do Covid-19, onde nós nos fechamos dentro das nossas casas, começamos a ficar mais ansiosos, começamos a ficar mais preocupados e todos os nossos relacionamentos começam a ser afetados devido à incerteza que nós temos, devido aos problemas que enfrentamos, devido a não saber o que vai acontecer no dia de amanhã, se amanhã eu vou poder ir trabalhar, se meus filhos vão voltar à escola, se minha esposa vai poder trabalhar, se eu vou ter dinheiro para trazer o alimento para dentro da minha casa, se eu vou poder dar estudos adequados aos meus filhos. E todas essas coisas começam a nos encher de insegurança, nos encher de incerteza, e muitas vezes nossos relacionamentos são abalados, começamos a ficar bravos por qualquer situação, por pequena que seja, e muitas vezes essas pequenas situações se tornam grandes tempestades em nossas vidas e nos leva a tomar, talvez, decisões muitas vezes precipitadas, como até chegar ao divórcio. Infelizmente, como eu já disse em alguns outros vídeos, nós temos estatisticamente que a violência doméstica tem aumentado cada vez mais nesse tempo de quarentena. Por isso, irmãos, é importante nós meditarmos sobre a família. É importante nós sabermos que a família é uma instituição de Deus. A Bíblia mesmo nos ensina isso. E outra coisa que nós aprendemos é que a Bíblia nos ensina que a família é o maior bem que nós possuímos. Deus, ele é a nossa fonte de alegria, mas ele também nos deu mais um pouco de alegria, nos deu mais esta alegria chamada família. A família é um projeto de Deus e nós podemos ver isso, porque Deus mesmo, como nós já lemos aqui, como nós cantamos aqui, Deus, ele elegeu um povo para ser chamado povo do Senhor, para ser chamado de filhos do Senhor. E nós que cremos em Jesus Cristo, que cremos no sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz por nós, somos convidados, somos chamados para fazer parte desse povo, para fazer parte dessa família. Portanto, nosso Deus agora também é o nosso Pai. Nós fazemos parte dessa grande família divina. E agora, olhando para esse texto, nós vemos que ele vem aqui com uma descrição no título desse texto. Nós sabemos que os títulos, subtítulos, não foram escritos originalmente pelos os seus devidos autores aqui, né? São colocados pelas editoras, pelos tradutores, né? E o texto vem dizer que uma primeira informação que ele era o cântico de romagem, ou o cântico dos degraus, ou seja, era quando as pessoas iam para Jerusalém, em alguma das festas anuais ali, né? Provavelmente a Páscoa,
e eles iam para Jerusalém para adorar a Deus, e enquanto eles estavam subindo os degraus para chegar até a cidade de Jerusalém, eles iam cantando esses cânticos, os cânticos que trazem confiança, trazem alegria ao coração deles. Uma outra informação que esse texto também nos dá é que diz que o Salmo foi escrito por Salomão, e como eu já disse, os títulos não são escritos pelos seus autores aqui, né, pelos editores, e muitos estudiosos vão discordar dessa informação, dizendo que esse salmo não é de Salomão. Na verdade, esse salmo ele foi escrito por Davi, que deu a Salomão como instrução ou como conselhos de um pai para o filho. Muito provavelmente também foi na época que Salomão estava a construir o templo, pensando e começando ali no início da construção do templo, e por isso então se fala sobre construção, sobre edificação, né? E nós podemos aprender grandes coisas com esse texto. O salmista, ele deixa bem claro que não adianta nós fazermos nada simplesmente pelo fato de fazer. Não adianta nós fazermos alguma coisa simplesmente pelo ativismo, se Deus não estiver na condução. Se Deus não estiver na condução, não adianta nós fazermos nada. Será pura perda de tempo. Então nós, olhando para esse texto, nós podemos aprender grandes coisas. A primeira coisa, e esse texto aqui é um texto muito claro, muito objetivo, e você, lendo, você já consegue perceber quais são as instruções. A primeira coisa é que Deus é quem edifica o nosso lar. Deus é quem constrói o nosso lar. Na versão revista atualizada vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Quantas famílias nós conhecemos, e até talvez as nossas próprias famílias, que estão sendo abaladas por nuvens de problemas, por crises, por tribulações, e parece que quanto mais as pessoas se engajam a resolver esses problemas dentro de casa, outros problemas maiores vão surgindo ainda. A construção das nossas famílias depende muito mais de Deus e dos seus recursos, da sua provisão, do que de nós mesmos, meus queridos. Muitas pessoas fracassam em suas famílias por achar que tudo depende delas, por achar que elas que devem fazer todas as coisas, que todas as decisões que são tomadas dentro de casa dependem delas, e elas acabam deixando Deus de lado diante de tudo isso, para que nós possamos ter um lar abençoado, que mesmo em meio às lutas e mesmo em meio às dificuldades que nós vivemos, expressem a alegria do Senhor. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade de fazer e de tomar decisões sem a orientação de Deus. Sem a orientação de Deus não adianta, meus irmãos. E como nós buscamos a orientação de Deus? Nós buscamos através da oração, buscamos através da palavra de Deus, em se perguntar sobre como nós devemos lidar com diversas situações. Vou dar um exemplo. Quando nós queremos que nossa família seja uma família bem financeiramente, e nós temos a oportunidade de aceitar uma propina. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que nós não devemos aceitar propina, que nós não devemos agir como um usurpador ou tomar de alguém o que não é nosso. E então nós entendemos que essa não é a vontade de Deus. Ainda nós aprendemos e buscamos a orientação de Deus quando vamos conversar com pessoas que são de Deus, pessoas que vão trazer uma palavra de ânimo para você, vão trazer um conselho bíblico baseado na palavra de Deus. Assim nós buscamos a orientação de Deus. Nós precisamos sempre buscar a orientação de Deus para todas as coisas que nós vamos fazer. Quantas vezes nós saímos por aí tomando decisões sem ao menos orar, sem ao menos consultar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Nós precisamos buscar a direção de Deus. Pense quantos planos você já deve ter feito e que tinha certeza que tudo daria certo. Estava tudo planejado, tudo esquematizado, tudo certinho para você concluir aquele plano que você fez. E de repente, todas as coisas se invertem. Tudo que estava planejado
parece que vira de ponta cabeça e todo aquele plano foi por água abaixo. Quantas viagens programadas e não pôde ser concretizada? Não estou dizendo aqui que não é somente pelo fato de você não ter entregado para Deus esses planos, mas que Deus também ele nos livra e nos dá o livramento no devido tempo. Às vezes ele não deixa nós fazermos uma viagem devido ao que poderia acontecer. Nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus. E por isso, então, nós precisamos buscar a direção de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele tem uma visão antecipada da nossa. Deus, ele é o nosso, quem constrói o nosso lar. E nós devemos construir o nosso lar juntamente com Deus, porque se Deus não estiver na condução de tudo isso, não vale de nada. É como se uma pessoa comprasse um terreno e essa pessoa contratasse um engenheiro, e esse engenheiro então fizesse toda a planta daquela construção, e agora os construtores, os pedreiros, os mestres de obra vão seguir exatamente o plano daquele engenheiro, vão seguir exatamente o que está escrito naquele projeto, para que quando a obra termine, tudo esteja conforme a vontade do engenheiro, tudo esteja conforme aquele plano que o engenheiro traçou. Quando nós trazemos isso para a nossa vida e mais especificamente no projeto familiar, nós podemos entender então que Jesus, que Deus é o nosso engenheiro. Ele planejou como deve ser a família. E nós, enquanto construtores, nós devemos buscar a orientação desse grande engenheiro, desse engenheiro divino. Buscar saber o que ele espera para a nossa família, como nós devemos agir diante das situações que somos colocados dia a dia, diante dos problemas que enfrentamos dia a dia. E quando nós seguimos todas as orientações, quando vier as tribulações, as tempestades, os ventos impetuosos baterem nas paredes da nossa família, nossa estrutura não será abalada, porque Deus é quem nos mostrou como fazer o alicerce. Afinal, Deus é o nosso alicerce. Né? Não vai haver rachaduras na nossa família. Não vai haver problemas que façam com que a nossa família não expresse a glória de Deus. Em primeiro lugar, Deus é quem edifica, Deus é quem constrói a nossa família. Mas em segundo lugar, se nós queremos ter um lar feliz e um lar constituído de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos buscar o auxílio de Deus, buscar a direção de Deus para que tudo vai bem. E em segundo lugar, nós precisamos entender que é Deus quem guarda o nosso lar. E não só guarda o nosso lar, como também sustenta o nosso lar. Nós vemos isso aí da segunda parte do versículo 1 até o versículo 2. O salmista continua dizendo, como diz lá na revista aí atualizada, na Bíblia, a versão revista atualizada: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Do mesmo modo que nós vimos que a construção sem a orientação de Deus é perda de tempo, agora também nós vemos que a preocupação excessiva em relação à nossa segurança e o nosso bem-estar, ou o bem-estar do nosso lar, sem Deus também é perda de tempo. Não adianta nós colocarmos câmeras de vigia na nossa casa, colocarmos arame farpado, colocarmos alarmes, colocarmos seguranças na porta de casa. Uma hora ou outra nós vamos ser decepcionados. Uma hora ou outra a nossa câmera não vai pegar num ponto cego da nossa casa. Uma hora ou outra nós vamos ser traídos pela nossa falta de confiança e a confiança excessiva nas coisas que podemos fazer sem a direção de Deus. Uma hora ou outra nós vamos cair. O salmista afirma que o Senhor é quem guarda o nosso lar. Nenhuma sentinela, nenhum vigia, nada pode nos proteger se não for o Senhor. Nós estamos vivendo agora nesse tempo de pandemia, o Covid-19, nós temos vários itens de segurança quando nós vamos sair, quando ficamos dentro de casa, lavamos a mão várias vezes ao dia, passamos álcool em gel, nós saímos, colocamos máscaras de proteção, algumas pessoas chegam a colocar luvas, no hospital as pessoas trabalham com aventais e com roupas especiais para não ter o contato direto com o vírus. Mas nada disso vai adiantar se nós não estivermos apegados com Deus. Deus é quem nos guarda.
Deus é quem sabe do que é melhor para todos nós. E se for o caso de nós pegarmos esse Covid-19, não vai ser nada desses itens que vai fazer com que nós não sejamos infectados. É claro que precisamos agir com prudência. Não estou dizendo aqui que nós então devemos voltar aos nossos relacionamentos normais, sair por aí cumprimentando todo mundo, pegando na mão, e voltar ao trabalho, voltar às atividades normais na nossa vida. Não é isso que eu estou dizendo. Nós devemos agir com prudência. Mas o fato é que o que está ao nosso alcance nós devemos fazer, e o que não está ao nosso alcance nós devemos confiar em Deus. É Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege, é Deus que sabe o que é melhor para nós. Afinal, existia algo muito pior que esse Covid-19. Existe o pecado no mundo, algo que nos oprime mais ainda do que o Covid-19, algo que nos aprisiona mais ainda, porque o pecado aprisiona a pessoa sem ela perceber. Ela, num primeiro momento, acha que aquela situação, aquela coisa é prazerosa, que o pecado é prazeroso, mas com o tempo começa a ver como o pecado pode aprisionar. Nós podemos dar o exemplo de uma pessoa, um usuário de drogas ilícitas. Essa pessoa, no primeiro momento, faz o uso dessa droga achando que aquilo é algo maravilhoso, que é algo bom, e daqui a pouco ela vê que ela está dependente daquilo e que aquilo já não satisfaz mais e ela precisa de algo mais forte. E assim o pecado na nossa vida. O pecado entrou no mundo por causa da rebelião do homem e da mulher lá no Jardim do Éden. E ele vem passando de geração em geração. Todos nós somos pecadores. Mas Deus, sabendo da nossa pequenez, da nossa falibilidade, da nossa impotência diante do pecado e diante de podermos nos salvar, Deus envia Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós, para pagar por todos os nossos pecados. E Jesus Cristo, ele pagou por todos os nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus estava crucificado naquela cruz, ele então dá um brado e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Neste exato momento, o próprio Deus deu as costas para Jesus, porque Jesus estava carregando todos os nossos pecados em seus ombros. Jesus, ele sofreu algo pior que poderia ser imaginado ou que poderia acontecer, era a solidão do próprio Deus. Jesus experimentou isso por amor a nós, para nos reconciliar com Deus, para nos fazer parte de uma família, da família de vida, para nos trazer vida. Por isso Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós. Mas ele ressuscitou e ele disse que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, e isso aconteceu. E ele também prometeu que ele virá, que ele voltará para buscar todos aqueles que fazem parte dessa família. Você faz parte dessa família? Jesus Cristo deu a sua vida por amor a nós, porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos resgatou das garras do inimigo e agora nós somos parte da família de Deus. Diante desse ato de amor que Deus demonstrou por nós naquela cruz, será que nós precisamos ficar tão preocupados? Deus é quem nos guarda. E é claro que nós não devemos flertar com o perigo, mas nós precisamos crer a cada dia mais que Deus está olhando para nós a todo tempo, está nos livrando a todo tempo, está cuidando de nós. Ele está livrando os nossos pais, Ele está livrando os nossos filhos, os nossos netos, Ele está cuidando dos nossos familiares. Ele é quem nos guarda. E o texto ainda continua dizendo que Ele também nos sustenta. O texto diz aqui, a partir do versículo 2, é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Certa vez escutei em uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele contando uma história de um casal. Esse casal, eles se casaram e decidiram que durante 15 anos da sua vida, da vida desse casal, eles trabalhariam duro. Eles queriam conquistar grandes coisas, eles queriam ter a independência financeira. Então eles casaram, planejaram um plano aí para poder conseguir juntar muito dinheiro. E aí depois daqueles 15 anos de trabalho, eles então teriam filhos e aí teriam uma vida mais tranquila. Eles diminuiriam o ritmo de trabalho e teriam uma vida mais tranquila. Então foi assim.
O homem trabalhava durante o dia, 12 horas por dia, e quando chegava em casa, a esposa já estava saindo também de casa, que trabalhava à noite, 12 horas também, e eles mal se encontravam dentro de casa. O dinheiro estava entrando, estava dando certo aquele plano. Só que eles não contavam com uma coisa: a falta de relacionamento dentro de casa começou a enfraquecer esse casamento. Logo, eles já não dormiam mais juntos, porque por causa do trabalho eles não se encontravam praticamente dentro de casa. Eles já não tinham um relacionamento de afeto, de carinho. E em poucos anos, esse casal estava já se relacionando até com outras pessoas. O dinheiro estava entrando e o relacionamento estava falido. Eles estavam recebendo e prosperando financeiramente, enquanto o seu relacionamento estava falindo. Será que vale a pena? Será que vale a pena a busca incessante e desenfreada pelo dinheiro? Deus dá aos seus enquanto dormem. Talvez você esteja experimentando isso nesse exato momento. Nesse momento de pandemia, nós estamos vivendo um momento de escassez, pessoas que estão precisando de alimentos, e tenho certeza que você tem olhado na sua despensa e tem visto como Deus tem te abençoado. Que quando você pensa que não tem jeito, que agora você vai passar fome, Deus manda um alimento, Deus proporciona e coloca pessoas na sua vida para ajudar. Deus, ele é quem nos sustenta também. E o texto termina falando sobre os filhos. Ele diz que os filhos são presente do Senhor. Na versão revista atualizada diz que herança do Senhor são os filhos, né? E ele faz uma comparação com as flechas, que os filhos são como flechas. Naquela época, quanto mais filhos uma família tinha, melhor seria para aquela família, porque esses filhos ajudariam na agricultura, no trabalho, ajudariam também na proteção e no livramento daquela família. Quando eles precisavam defender as suas terras, defender a sua família, os filhos também estavam ali. Por isso o texto diz que feliz aquele cuja a sua aljava está cheia deles, né? Filhos são bênção. Por isso, meu querido, valorize os seus filhos. Filhos, valorizem os seus pais. Pais, entendam, busquem entender seus filhos. Marido, busque compreender a sua esposa. Esposa, compreenda o seu marido. E todos entendam que é Deus quem está na condução de todo o nosso lar. Basta nós reconhecermos isso. Basta nós olharmos para Deus. Basta nós buscarmos esse Deus cada dia mais enquanto famílias. E assim nós teremos uma família abençoada. Assim nós teremos uma família firme, uma família bem alicerçada, que quando vier os ventos, quando vier as tempestades, nós não seremos abalados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que esse tempo que nós estamos vivendo seja um tempo não de afastamento dos relacionamentos, mas principalmente dentro de casa, um estreitamento dos relacionamentos, onde nós podemos exercitar e ter mais intimidade com as pessoas que estão dentro da nossa casa. Você tem praticado o culto doméstico? Você tem adorado a Deus enquanto família do Senhor? Faça isso. Não deixe isso escapar. Não deixe isso passar. Uma oportunidade tão boa que nós estamos tendo de estar dentro das nossas casas, junto com os nossos entes queridos. Deus abençoe a sua vida. Vamos passar então para os nossos pedidos de oração. Vamos continuar orando pelo Rafael, esposo da Cíntia, que teve um AVC e está em casa agora, sendo cuidado pela sua esposa, numa situação bem difícil. O Joel, eu falei na quarta-feira que ele tinha tido alta do UTI, mas a notícia é que ele teve alta do hospital. O Joel já está em casa, glória a Deus por isso. Vamos agradecer a Deus. O Joel teve um infarto, ficou alguns meses internado na UTI, precisando de respiradores e tudo mais, e agora está bem em casa, glória a Deus. Vamos orar pelas famílias da igreja. Na quarta-feira tivemos vários pedidos sobre orar pelas famílias, né? Então vamos orar pela família da Aldira,
pela família da dona Maria Helena, pelo aniversário do seu filho, Gustavo, que é hoje. Vamos orar por ele também, pela conversão, para que Deus possa livrar toda essa família das ciladas do inimigo, dos problemas do vício que eles têm vivido. Vamos também orar pela família da Valdirene Gomes, ela pede oração pela família. A Neide também pediu oração pela família. A Selma pediu oração também pela família. A Jaísa pediu oração e proteção de Deus para ela e para os seus colegas de trabalho, que eles têm tido que voltar ao trabalho ali e enfrentado essa situação da pandemia. Orar também pelo seu Pedro, a dona Mari, pela dona Rosa, a Eliane, mãe da Thaís, pela dona Elvira. Essa semana nós tivemos uma notícia e nós já estávamos orando pela dona Elvira, mas ela teve que ir para o hospital, está na UTI, né? Então vamos continuar orando por ela. Eu até agora eu não tive mais notícias, né? Chamei a Rosalba no telefone, mas ainda não tive a notícia de como ela está no dia de hoje. Mas vamos continuar orando por ela e por toda a família. Orar também pela Natália, pelos pais dela, o Ricardo e a Dalva. Orar pela família do Celso, e ele pede a conversão de toda a família. Orar pela família da Marta Nascimento, pela sua filha Bárbara, que está grávida, pelo seu filho também. Orar pelo Claudinei, que está pedindo oração pelo trabalho. Orar pela dona Cida, a tia da Daniela, também que não está bem. Orar pela nossa igreja e por todas as famílias da nossa igreja. Enquanto nós estivermos orando aqui também, coloque os seus pedidos diante de Deus. Coloquem também os seus pedidos aqui nos comentários e depois eu vou anotar aqui e no próximo culto nós iremos orar por todos esses pedidos também. Vamos abaixar nossas cabeças? Pai Santo, obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que fortalece a cada um de nós, é o Deus que sustenta nosso lar, é o Deus que guarda a nossa casa, a nossa família, Deus, é o Deus que edifica, o Deus que constrói o nosso lar. E isso não nos isenta do trabalho também, ó Deus, enquanto construtores do Senhor, buscar em Ti, ó Deus, a solução para os nossos problemas, para construirmos uma família do modo que o Senhor espera, para que possamos ser felizes, ó Deus, diante das bênçãos que o Senhor tem proporcionado para nós, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, cada pessoa que está te cultuando através desse culto. Que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar cada vez mais eles, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos use cada dia mais também para pregar e propagar a mensagem do Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de te cultuar, ó Deus, mesmo à distância. Senhor, te pedimos, te agradecemos, ó Deus, por todos os pedidos que foram feitos aqui, ó Deus. Lembramos do Rafael, que tem passado por esse momento tão difícil, ó Deus, com o AVC que ele teve. Restaura a saúde desse homem, ó Deus. Dê paciência e sabedoria para toda a família em lidar com tudo isso que está acontecendo. Te pedimos, ó Deus, e te agradecemos pela vida do Joel. Obrigado, Senhor, pela alta hospitalar, ó Deus, porque o Joel agora está em casa, ó Deus, se recuperando. Obrigado, ó Deus, porque a mão do Senhor tem estado sobre o teu servo, tem abençoado, tem suprido as necessidades deles, ó Deus. Abençoe a Amélia também, sua esposa, seus filhos. Cuida desse lar, ó Pai, em nome de Jesus. Te pedimos também, ó Pai querido, pelas pessoas aqui que pediram oração pelas suas famílias, pela Neide, pela Valdirene, pela Selma, pelo Celso, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe esses lares, ó Deus. Lembramos também da Aldira e da dona Maria Helena. Abençoe, ó Deus, cada casa, Pai querido, cada lar, cada pessoa que está assistindo esse culto, ó Deus, cada família, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça cada um deles, ó Deus, que o Senhor fortaleça cada lar, ó Pai, que eles possam de fato crer, ó Deus, que o Senhor é quem constrói, guarda e sustenta os nossos lares, ó Deus, e que possamos buscar força em Ti, ó Deus, para enfrentar todas as situações que temos vivido, Senhor. Dá conversão, ó Pai querido, às famílias que necessitam da conversão do Senhor, ó Pai, das pessoas que precisam Te buscar, precisam entender que o Senhor é o seu Senhor e Salvador delas, ó Deus. Abençoe cada um deles, ó Deus. Chama cada um deles, ó Deus, com o seu chamado irresistível, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai querido, cada enfermo também. Lembramos do seu Pedro, a dona Mari, dona Rosa, a Eliane, ó Deus, a dona
Elvira. Senhor, derrama a tua graça, a tua cura sobre a vida deles, ó Deus. Que em nome de Jesus essas pessoas possam testemunhar da tua graça, Deus, da tua cura, de poder experimentar do poder do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, faça isso, ó Deus, para a alegria dessas pessoas, ó Deus, e principalmente para glorificar o teu nome cada vez mais, ó Deus. Abençoa, Pai querido, o Gustavo, que o filho da dona Maria Helena, que está fazendo aniversário hoje, Senhor. Derrama a sua graça sobre ele, livra ele de todo mal, todo perigo, do vício também, ó Pai querido, da bebida, Pai, em nome de Jesus, que ele possa estar firme contigo, ó Deus, que ele possa te adorar, te bendizer em espírito e em verdade, ó Deus, esteja com toda a sua família, seus irmãos também, Pai, em nome de Jesus. Senhor, esteja com a família da Natália, o seu pai, a sua mãe, a Dalva e o Ricardo, em nome de Jesus, abençoe esse lar, fortalece eles diante das dificuldades que têm vivido. Esteja também, ó Pai querido, com a família da Marta Nascimento, abençoe a Bárbara, que está grávida e logo terá o seu filho, ó Deus, que o Senhor conduza tudo conforme a tua vontade, o teu querer, ó Deus, que seja um momento de muita alegria, Pai, em nome de Jesus. Abençoe também o seu irmão, ó Pai querido, toda a família, em nome de Jesus, Deus. Abençoe, ó Pai querido, Claudinei, diante do trabalho dele, das incertezas, ó Pai. Derrama a tua graça sobre a vida do teu servo, Senhor, que ele possa cada dia mais estar firme contigo, firme nos seus caminhos, ó Deus, em nome de Jesus. Te pedimos também pela dona Cida, que está internada, Senhor, a tia da Daniela. O Senhor conhece essa pessoa, Pai, o Senhor conhece o seu coração. Em nome de Jesus, ó Deus, cura essa mulher, ó Pai querido, se revela a ela cada dia mais, em nome de Jesus, Deus. Abençoe todas as famílias da tua igreja, Deus. Abençoe a Igreja Presbiteriana Nova Esperança no Marieta Dian. Que logo, ó Deus, nós possamos estar juntos fisicamente, te cultuando, te adorando, ó Deus, experimentando mais o teu amor, ó Deus, experimentando mais a tua graça, das bênçãos do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Receba a bênção aí, meu querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Você tem aqui os meus dados aqui nos detalhes do vídeo. Se você quiser entrar em contato comigo, pode me chamar no WhatsApp, pode me ligar, pedir que eu ligo para você, para nós orarmos juntos. Deus te abençoe. Não se esqueça, os membros da Igreja Presbiteriana Nova Esperança, nossos dados da conta bancária estão aqui. Você que está com o seu dízimo aí para entregar, para adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas, você pode fazer isso diante do depósito bancário. Então, cumpra a sua obrigação enquanto membro da Igreja Presbiteriana Nova Esperança. Você que não faz parte da nossa igreja, não é membro da nossa igreja, você não se sinta constrangido a isso é uma prática dos membros da igreja, tá bom? Deus abençoe, um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, e até quarta-feira, às 20 horas, quando nós estaremos aqui novamente para adorar e cultuar o nosso Deus. Deus nos abençoe, vamos com Deus. Um grande abraço.